Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de testes de software. Neste vídeo nós vamos aprender a utilizar a ferramenta de debug do Eclipse. Essa ferramenta vai ser muito útil para a gente conseguir corrigir os erros que nós identificamos quando nós rodamos, por exemplo, nossa suíte de testes do JUnit. Aí a gente, rodando os testes, a gente encontra erros, mas a gente precisa corrigi-los. E o debug é uma ferramenta muito poderosa que vai nos ajudar a corrigir esses erros. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa entender para utilizar a ferramenta de debug é o conceito de breakpoint, ou ponto de parada, que nada mais é do que uma linha do nosso código onde a execução irá parar. Então, a ferramenta de debug ela é executada junto com o programa. Então, enquanto o nosso programa está executando, em alguns momentos a gente vai parar a execução para avaliar o que está acontecendo naquele determinado momento. Então, a gente tem aqui no nosso projeto a nossa classe de testes e a nossa classe number, onde tem o código-fonte, e temos a lógica principal no método getIntegerValue, aquele método que ele está dentro de uma classe number, que é uma classe que a gente está colocando os algarismos romanos, e aí a gente quer converter para inteiro, para um número decimal. Então aqui a gente tem a lógica para converter para decimal. A gente não fez a lógica inteira, a gente foi fazendo ali utilizando o TDD. A gente fez alguns passos até chegar nesse ponto que a gente está aqui. Então a gente tem essa lógica aqui no método getIntegerValue e a gente poderia, por exemplo, querer debugar este método. Então a gente vai rodar a suíte de testes e em um determinado ponto a gente quer parar para avaliar a execução. Para colocar um breakpoint aqui no Eclipse é muito fácil. A gente pode vir até a linha, né, que a gente quer e dar 2 cliques, por exemplo, na linha 26, aqui nesse cantinho, bem ao lado do número, ou se na configuração de vocês aí do Eclipse vocês não deixaram o número das linhas mostrando, vocês vão colocar aqui nessa coluna da esquerda, tá? Quase aqui no Package Explorer, mas ainda não, ainda aqui dentro do código-fonte. Então, dando 2 cliques, vocês conseguem colocar ou tirar o breakpoint. Se a gente clicar com o botão direito, a gente também consegue, na primeira opção aqui, um toggle breakpoint, então, para ativar ali um breakpoint. A gente tem umas outras opções aqui, mas por enquanto a gente vai se manter utilizando apenas a primeira, para colocar ou tirar um breakpoint. Então, 2 cliques, toggle breakpoint. E agora, quando a gente executar, se a gente executar em modo de debug, toda vez que em tempo de execução o código for passar por aqui, o Java, o Eclipse, vai parar a execução e vai nos dar para nós a situação atual do programa. Então a gente consegue analisar a situação das variáveis, a pilha de execução, a gente consegue avaliar expressões se a gente quiser, para daí então entender o que o nosso código está fazendo, né? E obviamente quando a gente vai debugar a gente está buscando um erro, e aí entendendo o que o código está fazendo a gente consegue entender qual é esse erro para corrigi-lo, tá? Para executar em modo de debug, depois de ter colocado um breakpoint, a gente vem aqui, a gente tem então aqueles modos de execução, né? A gente já viu o modo de cobertura, a gente sempre executou normalmente, e agora o último modo de execução é o debug. Então, a gente pode clicar aqui ou vir até a classe que a gente quer executar, nesse caso aqui é a number test, clicamos com o botão direito e a gente pode vir aqui em debug e depois JUnit test. Então a gente quer debugar este caso de teste JUnit aqui. Agora ele vai executar da mesma maneira que executava quando a gente estava apenas rodando, mas ele vai executar no modo de debug. Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui nesse meu workspace, ele vai perguntar para mim se eu quero trocar a perspectiva do Eclipse. Então o Eclipse ele trabalha com esse conceito de perspectivas, que nada mais é do que a maneira com que as janelas que aparecem informações aqui estão dispostas.
né, no modo Java ou no modo JUnit aqui que a gente está executando, a gente tem algumas janelas abertas e no modo de debug a gente vai ter outras. Então eu vou colocar para ele lembrar a minha decisão, porque quando eu for debugar eu quero que ele mude a perspectiva. E clico aqui em Switch. Aí o Eclipse muda a perspectiva para o modo de debug, e caso a gente queira voltar para a perspectiva do Java, a gente vem até o canto superior direito aqui e clica na perspectiva do Java, e ele volta para lá onde a gente estava. Se a gente quiser ir agora para a perspectiva de debug, clicamos ali naquele inseto, que é o debug, né? Existem outras perspectivas também que a gente pode abrir, e a gente faz isso vindo aqui em Window, Perspective, Open Perspective. E aí a gente consegue, tem aqui, por exemplo, já a perspectiva de XML, de Java Browsing, vão ter outras opções aqui. Também a perspectiva do PMD, quando vocês executaram o PMD, ele deve ter mudado para essa perspectiva também. Eu acabei precisando criar um outro workspace aqui na minha máquina, porque por algum motivo o workspace que eu vinha trabalhando, eu não conseguia voltar para a perspectiva do Java, né? Algum arquivo corrompeu, aconteceu alguma coisa, e eu achei mais fácil simplesmente criar um novo workspace ao invés de tentar corrigir esse problema. Então, vindo aqui para a perspectiva de debug, a gente está já em modo de execução, né? A gente pediu para debugar o nosso código, ele mudou de perspectiva e executou o código fonte até o nosso breakpoint. Então a execução está parada aqui, ó. Tanto que mesmo se eu clicar fora daquela linha, ela continua selecionada, porque é ali que a execução parou, né? Eu estou aqui com o Darkest Dark Theme ativado, por isso ele está escuro e com as cores um pouco diferentes. Se vocês estão utilizando o Eclipse padrãozinho, da maneira que a gente instala lá do site eclipse.org, ele vai estar com a cor diferente, até como a linha fica selecionada ali é mais visível de como está aqui na minha perspectiva. Mas isso não impacta em nada. E agora que a gente parou aqui, então lembrando, a gente está com a execução parada neste ponto. E agora a gente tem algumas informações aqui na nossa tela. Vamos começar aqui da esquerda e aí a gente vai indo para a direita. Então aqui na esquerda a gente tem ainda o Project Explorer, onde a gente consegue ver os arquivos que a gente vem criando e trabalhando. E a gente também tem aqui a janela de debug, a perspectiva não, a janela. Aqui no debug a gente tem a pilha de execução. Então todas as classes que foram sendo executadas e depois chamando outras, certo? Como a gente está executando o JUnit, a execução aqui a pilha de execução fica um pouco estranha. Tá? Então a gente tem todas essas classes aqui sendo chamadas. A gente começa aqui nesta primeira, e aí esta em algum momento chamou esta classe. Esta classe, né, na linha 464, chamou essa. Essa aqui, vamos ver ali em qual linha, na linha 768, chamou essa aqui. Essa chamou essa, tal, foi, até chegar aqui na classe number. Então, uma classe interna ali do JUnit, que é essa native method, chamou a nossa number test. E aí a nossa number test aqui na linha 21, né? Então os testes começaram aqui deste primeiro para os próximos, então aqui na linha 21 chamou o método getIntegerValue da nossa classe number. E aí a gente vem para cá. Então a execução parou aqui, ó. Então essa é a pilha de chamadas. Quando a gente terminar a execução desse método, a gente volta para cá. Quando a gente terminar a execução da classe numberTest, a gente volta para cá, depois volta para cá, e a gente vai voltando na pilha de chamadas até encerrar o programa. Tá? Então é isso que a gente consegue analisar aqui. Para vocês verem isso com mais clareza, eu vou parar o debug, então posso clicar aqui em terminar ou aqui no console também em terminate, e ele vai parar o debug. E eu vou criar, aqui no nosso código fonte, já que a gente só tem a classe number, eu vou criar aqui uma classe main rapidamente, para vocês verem, e aí vou pedir para ele já criar o método main aqui nessa caixinha de diálogo, tá? Para vocês verem como funciona a pilha de execução. Então aqui eu vou criar um novo number, e vou pedir para imprimir n.getIntegerValue. Tá lá. E aqui na classe number, vou manter esse breakpoint.
E agora eu vou executar em modo de debug a classe main. Então vem aqui, debug, Java Application. Aqui não é um método de JUnit, né? Então tá lá, a execução parou, vejam que ele já trocou a perspectiva, porque eu marquei aquela hora para ele lembrar, né, da perspectiva, para lembrar de fazer a troca da perspectiva sempre que eu executar em modo de debug. Então ele veio aqui para a nossa perspectiva de debug. E agora a gente tem a pilha de execução mais facilmente inteligível aqui para vocês. Então ó, eu tenho a classe main, o método main, na linha 7, chamou o método getIntegerValue da classe number, e a gente parou na linha 26. Então aqui é a pilha, a gente parou aqui na linha 26, ó, que é onde está o breakpoint. Vou aproveitar que eu estou aqui e já vou mostrar para vocês um outro conceito. Vim aqui mostrar para vocês só essa pilha de execução, né? Então main chamou esse método. Quando a gente terminar, a gente volta para main. Mas já vou mostrar para vocês um outro conceito, que é o de avançar na execução. Então a gente tem aqui algumas opções. Então step into, step over e step return. A gente vai utilizar agora o step over, que é a tecla de atalho F6. Ou seja, a gente quer executar essa linha e ir para a próxima. Então eu vou vir aqui e a gente vai para a linha 27, linha 28, continuo clicando, linha 38, ele fez aquele if, linha 42, linha 45, e agora a gente vai executar a linha 49, né? Ele não caiu em nenhum dos ifs. E eu quero que vocês prestem atenção aqui na pilha de chamadas da execução. Então aqui a gente vai terminar a execução deste método e ele vai retornar para main. Então esta linha aqui tem que sumir da pilha de chamadas, a gente vai tirar da pilha e vai ir para a próxima que ficar em primeiro na pilha. Então vai lá, executei, voltei para main, então a execução da classe number saiu da pilha de chamadas, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui com a classe main. E agora, retornando então aqui para number test, eu vou debugar novamente essa nossa classe de testes. Então, opa, cadê? Aqui, debug, JUnit test. Beleza. Então agora, ixi, eu não tinha parado, deixa eu confirmar aqui. Eu não tinha parado aquela outra execução, então agora parei tudo, né? Limpei ali os logs e agora vamos novamente debugar aqui essa nossa classe de teste JUnit. Ok, então ele está executando toda a pilha, né? Como a gente está executando o JUnit, ele vai chamando todas as classes internas do JUnit até chamar a number test, que chama então a nossa classe number. Então é essa informação que a gente tem aqui nessa parte, nessa lateral esquerda da perspectiva de debug. Aqui no centro, mantemos ainda o código-fonte. Aqui embaixo a gente tem o console, a lista de problemas que o Eclipse identifica, que também é, de certa forma, uma análise estática, né? Ele já dá alguns erros aqui, ó. Nesse caso são warnings, não são erros. Ele já mostra algumas coisas que seria interessante a gente corrigir. E a gente tem aqui um debug shell, onde a gente consegue executar expressões Java aqui num determinado contexto de debug. O que é um contexto de debug? É exatamente isso aqui que nós estamos vendo e que nós estamos melhor ainda, que nós estamos parados na execução. Então a gente parou a execução nesse ponto e agora já vindo aqui para o lado direito, a gente consegue ver como está a nossa máquina virtual Java, principalmente aqui em relação à memória. Então a gente tem, ó, o objeto this, a gente está na classe number, então temos um objeto apenas criado, que é o this. Esse objeto this, ele possui um valor, né, lá no atributo value dele, que é o atributo I maiúsculo. Tá? Então a gente parou na execução do primeiro teste, que é o número 1. Então estas aqui são as variáveis que nós temos criadas neste momento. Vou parar a execução novamente e vou mostrar para vocês caso... Ah não, nem precisava ter parado, vai, eu vou só executar de volta. Opa, como tentei executar como Java Application, então não. Eu vou debugar aqui a classe de teste JUnit test. Beleza, então eu vou só, a gente tem aqui por enquanto apenas este objeto criado, o objeto número 1 em número romano. E aí eu vou simplesmente fazer aqui um step over. Já que eu estou criando uma variável aqui, a gente vê ela criada aqui também. Então isso é um contexto de execução. Agora na linha 27 eu vou criar também uma nova variável. Então step over para a gente executar ela. E agora a gente consegue ver ela aqui junto com o seu valor.
Agora a gente faz um if, né? Ele não vai cair. Ah, na verdade ele vai, porque é um i. E agora a gente vai criar, então, na verdade a gente já criou num is, mas a gente vai alterar o valor, num is mais mais. E a gente vai ver que aqui, ó, num is vai sair de 0, vai para 1. E tá lá. Então foi para 1, certo? Que é aquilo que a gente aprendeu a fazer como teste de mesa. Né? A gente fazia no papel, na mão, no bloco de notas, a gente fazia um teste de mesa. Aqui no debug, nessa janela de variables, a gente tem a situação atual, o contexto atual de execução de forma automática, sem a gente precisar ficar fazendo manualmente. E cada variável que for criada, ela vai aparecer aqui. No momento que a gente sair daquele contexto de execução, ela deixa de aparecer aqui. A gente consegue, além de visualizar, a gente consegue alterar também, caso a gente queira fazer testes aí, pensando assim, se o valor dessa variável fosse tal, por exemplo aqui 5, o que será que aconteceria? Então a gente dá 2 cliques, altera para 5 e continua a execução. Então a gente alterou o valor da variável na memória em tempo de execução, e aí a gente continua aqui, o for saiu, né? Obviamente essa mudança que eu fiz gerou uma inconsistência ali na nossa lógica, mas eu só queria mostrar para vocês que dava para fazer isso. Continuando aqui, a gente tem nessa aba da mesma janela os breakpoints. Então a gente só criou um breakpoint por enquanto, que é na classe number, na linha 26. A gente poderia criar mais, então na linha 30, na linha 44, por exemplo, e eles vão aparecendo aqui. E aí a gente consegue habilitar ou desabilitar eles também, a depender do que nós queremos testar. Às vezes a gente não quer que ele execute sempre na linha 30, por exemplo, mas depois que a gente chega então a gente desabilitaria. Mas depois que a gente chega em um determinado contexto, agora eu quero executar o breakpoint na linha 30, e a gente habilita ele, continua a execução, e aí a gente para na linha 30 e faz a nossa avaliação. Fora isso, a gente consegue com que cada breakpoint possa ter também condições. Então, para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui no breakpoint da linha 26. Eu vou desabilitar os outros dois. Eu poderia colocar uma condição aqui. Eu clico primeiro aqui nessa opção condicional, e agora aqui eu posso escrever a condição que eu quero para que esse breakpoint só funcione quando essa condição for verdadeira. Então deixa eu ver uma coisa aqui. A gente tem, por exemplo, o teste de quando para o número 5. Então eu poderia fazer o seguinte teste. Deixa eu voltar aqui para variable, this. A gente poderia colocar assim, this, não está dando. Por que eu não estou conseguindo escrever aqui? Aí, this.value é uma string, então eu vou colocar aqui .content equals v. Então eu quero que esse breakpoint funcione apenas quando this.value.content equals v, ou seja, quando o objeto number tiver como valor a letra v. E aí eu vou já mostrar para vocês aqui a seguinte opção, que é de continuar a execução, não linha a linha, mas continuar a execução até que a gente chegue em um outro breakpoint. Nesse caso, a gente só vai parar a execução quando o valor for igual a v, porque ele não vai encontrar nenhum outro breakpoint. Estes dois aqui estão desabilitados e esse só vai ser habilitado quando esta condição for verdadeira. Então eu vou clicar aqui para continuar. Então ele executou os nossos testes e parou aqui novamente. Então a gente consegue agora analisar aqui em variables, this, value, e ele parou com o 2. Agora me pegou aqui. O que houve com a minha condição? A gente também consegue clicar com o botão direito ali no breakpoint e vir em breakpoint properties. E aí a gente está o condicional aqui. Não entendi. Deixa eu fazer de novamente aqui para ele continuar. Deixa eu ver onde que ele parou agora. Agora ele parou com o V. Realmente não entendi o que aconteceu ali. Deixa eu parar a execução. E vou aqui em number test novamente. Debugar como um JUnit test. Ele tem que parar só quando o valor for V. Todos os outros a gente vai descartar. This value está em V. Então, está funcionando, parece que está funcionando.
Talvez o que tenha acontecido ali tenha a ver com a lógica que eu modifiquei aqui, e aí eu modifiquei em tempo de execução, né? Realmente não entendi. Mas a ideia é a seguinte, então a gente consegue colocar propriedades no nosso breakpoint, né? E eu coloquei nesse caso um condicional, para que ele só pare quando esta condição for verdadeira. Nesse caso o valor tem que ser igual a V. A gente tem algumas outras propriedades aqui, a gente pode ou clicar com o botão direito ali, né, no breakpoint e vir aqui em Breakpoint Properties, ou trabalhar aqui mesmo com essa janelinha que já abriu. E aí a gente pode, por exemplo, dentre estas outras opções, a gente tem essa aqui que é interessante, que é o Hit Count. Então a gente quer que esse breakpoint funcione apenas depois que, por exemplo, a gente passar 3 vezes por ele. Aí na quarta ele vai passar a funcionar. E aí ele passa a funcionar na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e assim por diante. Tá certo? Então estas são propriedades aqui dos nossos breakpoints. A gente consegue colocar tanto ali quanto aqui também. Agora eu desabilitei o nosso condicional. A gente está aqui com a execução parada ainda em breakpoint, né, nesse breakpoint. E temos também então expressões aqui que nós podemos escrever para avaliar determinada situação. Então a gente poderia escrever uma expressão aqui, por exemplo, eu vou copiar, e uma expressão quase sempre é um condicional, ou o valor de uma variável, fazendo alguma conta matemática. Na verdade vai depender também muito do contexto que a gente tem a nossa aplicação. Então eu coloquei a seguinte expressão aqui. Coloquei value.char@indexchar igual a i. Por enquanto ele está com erro, porque a gente ainda não tem o indexchar. Mas se eu fizer aqui um step over, então ele vai para a próxima linha e a expressão agora passa a fazer sentido, já que a gente criou a variável indexchar. E a gente consegue verificar então aqui que o resultado dessa expressão é falso, certo? A gente consegue basicamente aqui colocar expressões, colocar condições para verificar alguma coisa. Por exemplo, 5 é igual a 5, aí ele dá true. São expressões que a gente escreveria no nosso código-fonte, a gente consegue colocar aqui para nos ajudar a entender o que está acontecendo com o nosso programa. Continuando aqui, eu, por exemplo, coloquei essa expressão porque seria o caso, né, se a gente quisesse verificar o valor dessa expressão antes mesmo de fazer o step over. Então, antes de entrar, eu quero já verificar, vai ser falso. Então, se vai ser falso, significa que eu não vou entrar nesse if. Aí eu posso pensar assim, pera lá, mas eu deveria conseguir entrar nesse if na minha lógica aqui. Por algum motivo antes, aqui o código de antes, fez que eu não entrasse, mas eu deveria poder entrar. Aí a gente pode alterar algum valor aqui para que essa expressão passe, por exemplo, a ser verdadeira. Nesse caso aqui, acho que não vai ser possível. Mas, e aí se eu conseguisse alterar aqui nas variáveis, como por exemplo aqui, posso ver aqui value e colocar aqui, ó, estava em 5, eu vou colocar i agora. Então alterei, a expressão passa a ser verdadeira. E aí a gente não ia entrar no if, agora eu vou fazer aqui um step over e a gente entra no if. Agora eu já poderia retornar e voltar para o meu valor anterior, que era o v. Tá? Então agora eu, de certa forma, burlei a minha execução. Eu verifiquei que ele não entrou no if aqui, por algum erro qualquer, né, que eu vou ter que corrigir, mas eu já vou verificar também aqui a execução se ele tivesse entrado, tá certo? Então assim a gente consegue ir manipulando o contexto de execução do nosso programa para entender o que está errado e também para já ir fazendo testes para verificar se a solução que a gente começa a pensar para corrigir o erro, se ela funcionaria. Fora isso, então já vimos aqui a pilha de execução, o código, as variáveis, os breakpoints, as expressões. A gente tem então mais algumas opções aqui em relação aos breakpoints, em relação a como a gente manipula a execução. Então a gente já viu este resume, então ele vai continuar a execução até que ele encontre um breakpoint que está ativado ou que a condição dele seja verdadeira. Tá? E aí ele não vai ir linha a linha, ele simplesmente vai continuar a execução até encontrar um novo breakpoint. Então a gente tem o
step over, que é o F6, então ele executa aquela linha e vai para a próxima. E a gente tem também o step into, que é uma diferença. Deixa eu colocar um breakpoint aqui em number test na linha 20, que é uma diferença mais fácil de vocês verem aqui em tempo de execução mesmo. Então, ó, coloquei o breakpoint aqui em number test na linha 20 e pedi para debugar. Então, estou na linha 20. Eu vou vir aqui nos breakpoints e vou desabilitar todos os outros. Na verdade, só um aqui que estava habilitado. O único que está habilitado agora... Opa, pera lá. Aqui, ó, number test na linha 20. Tinha desabilitado errado. Então, o único que está habilitado é esse cara aqui. E vou fazer um step over. Então, ele vai executar essa linha e vai vir aqui para a linha 21. Então, tudo que foi feito aqui, a gente passou reto e veio para a linha 21. Agora eu vou parar a execução desse debug. Então vou debugar novamente aqui number test, a gente vai parar na linha 20. Mas ao invés da gente fazer um step over, que a gente executaria esse cara e viria para a próxima, a gente vai fazer um step into. E aí vocês vão ver que o step into significa a gente ir para aquele contexto de execução. Então a gente veio aqui para esta classe aqui, né, que é do JUnit, então na verdade ela até fica um pouco estranha. Então fiz aqui step over para a gente sair, vou fazer um step into novamente, e agora sim veio para onde a gente queria. Então o step into, ele entra aqui na execução, nesse caso a gente está criando um objeto da classe number. Então ele entrou para o construtor da classe number, e aí a gente consegue avaliar o que está acontecendo dentro do construtor da classe number. Então o step into, né, a gente vai ver o que está acontecendo na execução daquela linha. E agora eu vou fazer aqui um step over e um step over. Tá? E step over novamente. Tá certo? Então essa é a diferença entre o step over e o step into. O step over, ele simplesmente executa a linha e vai para a próxima. O step into, ele não simplesmente executa a linha, ele vai para o contexto de execução daquela linha. Nesse caso, a gente está criando um objeto, então ele vai para o construtor desse objeto. Aquela classe que apareceu antes é porque a gente está executando aqui o framework JUnit, então ele faz uns outros processos também quando a gente cria o objeto aqui. Mas se a gente não tivesse no contexto do JUnit, ele simplesmente iria para dentro do construtor e a gente poderia então continuar debugando aqui dentro do construtor, tá certo? Então step into e step over. E aí agora eu vou debugar novamente. Paramos aqui de novo. Então por último a gente tem aqui o step return. Então a gente, vou clicar aqui, ó, a gente simplesmente sairia da execução desse método. Então, de uma maneira geral, as opções que a gente tem para o debug são essas, né? Então aqui a gente tem essa ferramenta, a gente consegue avaliar o contexto de execução, criar pontos de parada, avaliar expressões, colocar condições para os pontos de parada, ver como está a memória do programa, para a gente ir identificando o que está acontecendo de errado na nossa execução e assim entender o que a gente pode fazer para corrigir. Então eu mostrei bastante coisa para vocês, agora o vídeo já está aí com quase meia hora. Pode ser interessante vocês irem assistindo essa primeira vez, agora pegam o programa de vocês e vão testando cada uma das opções e assistindo novamente o vídeo, porque elas vão ser bastante úteis para vocês, mas na medida em que vocês têm um problema real para debugar, né, realmente o problema de vocês está com erro e aí vocês precisam encontrar aquele erro. Aí vocês vão ver que todas essas ferramentas aqui vai ajudar bastante vocês, mas como utilizar essas ferramentas, né, maneiras mais ou menos espertas de utilizar essas ferramentas, vocês vão adquirindo isso com experiência, né? É importante vocês então saberem que elas existem, para que agora, a partir de agora, quando vocês tiverem um problema para resolver no programa de vocês, aí vocês vão utilizando elas para ajudar vocês a resolver esse problema. E com o tempo vocês vão ver que vocês vão ter estratégias bastante sofisticadas utilizando o debug para encontrar muito rapidamente os erros e resolvê-los. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e valeu!